uma brincadeira de mau gosto, os trotes atrapalham o trabalho do SAMU e do Corpo de Bombeiros. E o pior, colocam vidas em risco. Desviam os atendimentos de quem realmente precisa e, segundo os bombeiros, 80% das ligações são falsas. No SAMU, mais da metade. Talvez quem brinca com isso nunca precisou deste serviço. E eu espero que nunca precise. O problema só aumenta, a sociedade sofre. E nós estamos aqui para fazer um apelo: não faça trotes. Este é um dos nossos destaques e você vai ver também. Empresa que realizava reparo de caminhões-tanque não tinha autorização do Corpo de Bombeiros para funcionar. Aumentos do gás, gasolina e energia revoltam os alagoanos. A regra é economizar. O Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, começa agora. Olá, gente, boa tarde. A empresa responsável pela manutenção do caminhão que explodiu ontem aqui em Maceió não tinha autorização do Corpo de Bombeiros para funcionar. Um trabalhador identificado como Luiz Carlos Lopes morreu na hora. A família dele acusa o proprietário da empresa de não fornecer equipamentos de segurança para os funcionários. O tanque continua no mesmo local. Na empresa, aparentemente não houve expediente. Ninguém foi encontrado. Um dia após o acidente que vitimou fatalmente o Luiz Carlos e sem o isolamento na área, a gente consegue ter uma maior dimensão da violência dessa explosão. A estrutura de aço está completamente retorcida. E aqui na parte de trás do tanque, a gente ainda consegue perceber, 24 horas depois, que o material que não deveria estar aqui dentro no momento do serviço, olha só, ainda escorre do tanque. Pelo chão, parte de um óculos e uma bota. Esse seria o único equipamento que a vítima estaria usando no momento da explosão. O irmão de Luiz Carlos, que também já foi funcionário da empresa, denuncia que os equipamentos de proteção individual não eram fornecidos e que o trabalho acabava sendo realizado de forma totalmente irregular. O proprietário, ele não queria saber da segurança da gente. Quando a gente ia pedir um IPI a ele se negava a dar um IPI para nós, entendeu? Por isso mesmo que o meu irmão se acabou desse jeito. Meu irmão não era nem para estar trabalhando. Ele ligava para o meu irmão quase todos os dias para ir trabalhar. O Corpo de Bombeiros ainda vai concluir a investigação do caso, mas a falta de condições de trabalho foi constatada imediatamente. A vítima também não possuía o treinamento necessário para realizar o serviço. Aparentemente ele não estava, pelo corpo, ele não estava com os equipamentos de proteção individual. Com relação ao serviço, também não estava tendo condições de realizar o serviço aqui, por conta de ser um serviço perigoso, e a gente tem uma vizinhança aqui que passa transeuntes aqui frequentemente. Para realizar o trabalho com segurança, o tanque precisa estar completamente limpo, sem apresentar nenhum resíduo. Algo que o irmão do Luiz Carlos revela que não acontecia. Na realidade, esse tanque era para ser lavado umas 5, 6 vezes, para poder fazer algum serviço nele, coisas que aqui nunca fizeram. A empresa não tinha estrutura e nem autorização para realizar o serviço, atuando de forma totalmente legal. Ele deu entrada no sistema como um projeto simplificado. Não foi aprovado, ele nem conseguiu ir adiante. Ou seja, ele está funcionando inadequadamente de acordo com as nossas exigências. Pois é, a nossa produção tentou entrar em contato com o proprietário da empresa, mas não conseguiu. E olha, gente, gasolina, gás e agora a energia elétrica. 3 reajustes de uma só vez. Aqui em Alagoas, as pessoas já começaram a sentir no bolso e os economistas alertam para a necessidade do planejamento financeiro.
O contador registra a cada segundo o consumo de energia elétrica e ele está cada vez mais voraz. Nesta quinta-feira, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, autorizou um reajuste de 21%. Isso mesmo, 21%. Eu acho um absurdo, né? Para quem ganha o salário mínimo, isso é um absurdo, né? Porque o salário mínimo não é nada, né, pra gente hoje em dia, né? Não dá nem para comprar remédio e nem fazer exame, né? E os aumentos não param por aí. O gás de cozinha subiu pela segunda vez no mês de setembro. O último reajuste na terça-feira foi de 6,9%. A Associação dos Revendedores de Gás de Alagoas afirma que o aumento no botijão de R$ 60 para R$ 75 aqui em Alagoas vem da nova política adotada pela Petrobras. Quase certo que terá novo aumento. Dia 1º de outubro terá um aumento de pauta fiscal, já foi publicado no Diário Oficial. Isso aí é o ICMS, quando tem reajuste de preço, o ICMS muda também, aí o Estado vai arrecadar também mais. Pai de família, mãe de família para comprar um bujão de gás desse preço, pelo amor de Deus. Tá caro. Onde é que está isso, pelo amor de Cristo, né? Também neste mês, a Petrobras reajustou o preço da gasolina na refinaria em 1,3%. Já tem posto em Maceió comercializando o combustível a R$ 4,18. O reajuste no preço acumula alta de 11,7% em um mês. O povo brasileiro não tem condições demais de pagar o que esse governo está fazendo com o povo, certo? Tanto estadual, municipal e federal, certo? O que acontece? O povo não luta. O ano que vem vai ter eleição. A maioria desse povo hoje que critica, que fala, vai votar neles novamente. Não sabe escolher. Se soubesse escolher, nós não estaríamos no que estão passando hoje aqui. O que o consumidor deve fazer com tanto aumento no Brasil, como o salário não entrar no vermelho no fim do mês? O economista traz dicas importantes. O alagoano, ele precisa rever hábitos, ele precisa rever atitudes, ele precisa, na verdade, rever o planejamento que ele fez inicialmente. E aí, a partir daí, como vai disponibilizar a renda que ele ofere ao longo do mês nas necessidades básicas dele. Você tem combustível, você tem o gás, você tem a energia, produtos que estão oscilando de maneira constante. E isso realmente não era uma situação corriqueira. O Leandro também tem uma opinião sobre tanto aumento no país. O consumidor, mais uma vez, paga o preço de corrupção, de Petrobras. Essa balela aí de dizer que é o mercado internacional, isso é pura mentira. Quem está falando é o Leandro consumidor, né? Isso aí, essa mudança de prática de preços, teria que geralmente subir e descer, flutuar. Só está tendo aumento, só aumento, só aumento, só aumento. E mais uma vez quem paga é o consumidor. Como diz o ditado, a corda só arrebenta do lado dos mais fracos mesmo. E olha só, um número impressionante. Em apenas 12 horas, o Corpo de Bombeiros recebeu quase 300 trotes. A situação é bem parecida também no SAMU. É sempre bom lembrar que o trote é crime e atrapalha demais o trabalho das equipes. Mataram um. Aqui é onde, senhor? De Peixeira. Mas a pessoa está morta ou está viva ainda? Tá viva ainda. Nome da rua? Sei não. Ligações assim já são rotina na central de atendimento do SAMU em Maceió. O local recebe uma média de 1.200 chamadas todos os dias. E acredite, aproximadamente 65% delas são de pessoas que não precisam do serviço. Já ligam falando gracinhas, palavras obscenas, muitas vezes ligam assim, realmente se passando por uma situação que está acontecendo, que a gente às vezes até acha que seja verídico, porque pelo fato de ser uma criança, a gente não pode negar o atendimento. A grande maioria dessas ligações é feita por crianças e adolescentes, mas os adultos também passam o trote, que é considerado crime por obstruir uma central de telefonia pública. A central do SAMU sempre conta com 6 atendentes que fazem a triagem inicial da ligação, coletando todas as informações e passam a chamada para um médico, que verifica se há necessidade de mandar uma ambulância ou faz apenas uma orientação por telefone mesmo. Já aconteceu, inclusive, da unidade enviar uma das viaturas para um socorro, mas quando chegou no endereço não tinha ninguém, porque tratava-se de um trote. O supervisor-geral do SAMU em Alagoas disse que a instituição vem fazendo uma ação em parceria com a UFAL nas escolas desde 2012 para conscientizar jovens e crianças
do prejuízo que essas ligações causam. É hoje, um projeto de extensão com a Universidade Federal de Alagoas, onde estudantes de medicina, enfermagem, serviço social, eles se voluntariam, eles são treinados, capacitados pelas nossas equipes do SAMU e eles vão às escolas públicas informar as crianças da importância do SAMU para que eles conheçam realmente o SAMU e que não passem trote. E esse problema não se restringe ao SAMU. No Corpo de Bombeiros, o número de trotes é ainda maior, chega a 85%. Num período de 12 horas, foram mais de 60 números registrados só de trote. E cada número ligou umas 5 vezes, 4 vezes, foram muitas ligações. A central funciona no prédio do CIODES, onde também ficam os atendentes das polícias civil e militar. Especificamente para os bombeiros, há sempre 2 atendentes, que recebem uma média de 1.000 ligações todos os dias. A gente recebe muita ligação de crianças querendo se divertir, às vezes no horário do intervalo das escolas, e a gente recebe muita ligação de adultos que, por um motivo ou outro, querem entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, às vezes para conversar, às vezes até para sair da solidão. Os números ficam registrados e quando é identificado que o trote é feito com frequência por um mesmo número, ele é repassado para a Polícia Militar ou a Civil, que abre um processo administrativo. A punição é uma tentativa de inibir esses criminosos, que atrapalham o trabalho militar. Atrapalham bastante, tanto pela questão do cansaço dos atendentes, que passam a madrugada muitas vezes atendendo a mesma pessoa, quanto também pela necessidade da população que realmente está precisando de um atendimento emergencial e às vezes encontra a linha ocupada, Dona Graça é uma vítima dessas ações. Há 4 meses o esposo dela passou mal e ela ligou para o SAMU, mas a linha só dava ocupada. Como ela demorou a conseguir falar com o atendente e, consequentemente, a ambulância chegou mais tarde, o esposo dela faleceu. Na maioria das vezes as pessoas não sabem valorizar, sabe? Não sabe valorizar e aí o prejudicado é quando a gente precisa. Verdade, o valor da vida humana às vezes por um segundo. E no próximo bloco, as notícias do interior do estado e a gente explica os critérios do seguro para quem tem carros cadastrados no Uber. Não saia daí, a gente volta já.